Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Nós vamos meditar do versículo 16 ao 28. Eu vou começar essa leitura. Eu disse Juízes 6. Eu disse Juízes 6 a partir do 16, mas só para que haja entendimento, eu vou ler o versículo 2 que diz assim, ó: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações. Diga comigo, e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Diga comigo, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Olha a situação, e a situação que já perdurava 7 anos pode sentar os obreiros. 7 anos de aflições, 7 anos de fracasso, 7 anos sendo saqueados, 7 anos sendo roubados, 7 anos perdendo, 7 anos se escondendo, buscando esconderijos, buscando esconder o que era seu, buscando esconder as suas colheitas. Ó a palavra, ó a palavra. Buscando esconder as suas colheitas, igual outro dia nós falávamos sobre isso, né? Cai naquela mesma situação da pessoa que ele não pode ter nada no nome, a pessoa tem dificuldade, tudo que ela consegue, o pouco que ela consegue conquistar, se ela não esconder, alguém vai tomar, devido aos problemas que vêm se acumulando, é uma bola de neve, né? Falta, o nome já foi, o patrimônio já foi, aí a pessoa não tem condição de usar o seu próprio nome, a pessoa não tem condições, tem que usar tudo que vai fazer, tem que fazer em nome de outro, e assim vai. É o mesmo tipo de situação que nós vivemos hoje. É a mesma coisa hoje. Eles tinham que esconder. Eles tinham que esconder porque se aparecesse, saqueava. Aí, clamar a Deus. Nós terminamos com clamor. Amém? Nós terminamos com o quê? Nós terminamos com clamor. O clamor já começa o mover de Deus. O clamor já começa o mover. Agora vamos entrar no profundo. 16. Versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte, diga comigo, e traga
a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, em um caldo, numa panela, trouxe para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento e ponha-nos sobre uma rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar. Diga comigo: Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome: o Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abieritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: vou dar uma paradinha aqui, para aí, olha para mim, por favor, depois eu continuo. Foque, coloque o teu espírito aqui, para que você tenha entendimento e para que Deus possa te direcionar, haver entendimento e você colher o resultado. Eu fiz a primeira leitura. A situação era de vergonha, a situação era de muita humilhação. Tem outra tradução que está escrito assim: que Israel empobreceu muito. Israel empobreceu muito por causa dos midianitas. Por quê? Tudo que eles produziam, eles saqueavam. Chegou a esse ponto que nós falamos, de começar a ter que esconder as coisas, eles se esconder as coisas, o que plantava e o que colhia, os seus plantios, as suas colheitas, o seu patrimônio. Começaram a chegar ao ponto de se esconder em cavernas e etc, etc, etc. Clamar a Deus, né? O que eles fizeram? Igualzinho a gente fala, mas eu tenho clamado a Deus. Beleza, ótimo, fantástico. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Porque muitas vezes a gente fala: eu clamei, eu orei a Deus, ponto, acabou. Como se isso fosse tudo, é o que resolvesse tudo, né? Eu faço uma oração e acabou, muda tudo. Não. Deus vem. Se eu voltasse um pouco a leitura, mostra o anjo chegar, sentar numa árvore, ficar um tempo observando Gideão, a postura de Gideão, o espírito de Gideão, observou, veio e se revelou a ele, falou com ele. Quando falou com ele, o anjo veio e falou: Deus é contigo. Ele falou: mas se Deus é comigo, por que tudo isso? Por que toda essa situação? Por quê? Porque ele estava mostrando que ele acreditava num Deus grande, num Deus poderoso, aquele Deus que livrou os seus antepassados da escravidão, aquela coisa toda, enfim. Quando o Senhor falou
que era, quando o anjo falou que era com ele, e que ele, o anjo, Deus, daria aquela vitória e ele derrotaria aqueles inimigos como se fosse um só homem, ele falou: como pode ser isso? Quero voltar numa leitura, que essa leitura pode ser a sua situação, pode ser a sua realidade, os seus pensamentos, os seus sentimentos. É a leitura que está aqui no versículo 17. Aliás, 15. 15, que diz assim, ó: Ah, Senhor, respondeu Gideão. Repita comigo: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante em Manassés. Diga aí: eu sou o menor da minha família. Ele está dizendo assim, outra tradução, ó. Ele está dizendo assim, ele disse: Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Diga comigo: a minha família é a mais pobre. Diga aí: eu o menor da casa de meu pai. Senhor, mas como pode isso acontecer? A minha família é a menor, é a menos importante. E o pior, além da minha família ser a menor, a menos importante, eu sou o menor na casa de meu pai. O que mostra? Uma pessoa se sentindo pequena diante da situação. Uma pessoa que não se sentia capaz de realizar uma obra tão grande. Uma pessoa que acreditava que, naquele momento, ele não acreditava que Deus poderia realizar algo tão extraordinário através dele. Então ele está dizendo: Senhor, como pode? Como eu vou fazer essa obra? Como eu vou realizar isto? A minha família é a menos importante, é a mais pobre. E o pior, eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor disse: vai nessa tua força, rapaz. Vai nessa tua força que Deus será contigo. Amém, pessoal? Aí, ele falou, ele chega diante de Deus e diz assim: olha, eu peço, você leu comigo, eu peço que o Senhor aguarde aqui. Se o Senhor é mesmo comigo, se o Senhor é mesmo comigo nesse propósito, se o Senhor é mesmo comigo nessa obra, me aguarde que eu vou trazer uma oferta ao Senhor. O Senhor aguardou. O Senhor aguardou, ele preparou a oferta, ele trouxe, o anjo orientou ele colocar em cima de uma pedra, fogo brotou, aquela oferta foi queimada, aquela oferta foi recebida, e parecia que estava tudo certo, parecia que estava resolvida a questão. Bispo, o que o senhor quer dizer com isso? Sofrimento, perda, fracasso, derrota, vergonha, humilhação, se escondendo, problemas em cima de problemas, problemas em cima de problemas, se sentindo pequeno, se sentindo incapaz, clama a Deus, Deus ouve, responde, Deus faz uma promessa, a promessa é tão forte, tão grande que, se o Senhor é mesmo comigo, então me dá uma prova. Fica aí, eu quero apresentar uma oferta ao Senhor, e o Senhor vai mostrar que o Senhor é comigo mesmo. O Senhor vem, aguarda, ele recebe a oferta, fogo desce, fogo brota, a oferta é recebida, ponto, está resolvido. Agora vamos lá. Agora vamos lá e vamos ver o que Deus falou. Que versículo eu parei? Qual? 25. Ele construiu o altar e etc, né? Todos nós temos que construir um altar. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, diga comigo, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai
Aquele de 7 anos de idade. Opa, agora Deus foi específico no que ele queria. Agora Deus foi específico no que ele queria. Ele clamou, ele apresentou a sua oferta, ele queria a prova de que Deus era com ele, Deus provou que era com ele. Deus respondeu como ele precisava. Ele deu a Deus o que ele queria. Amém? Repita essa frase comigo. Ele deu a Deus o que ele queria. Deus recebeu. Só que agora Deus pediu o que ele queria. Ele deu a Deus o que ele queria, Deus recebeu. Está aqui, vou receber, sou com você. Estou mostrando que sou com você. Agora, Deus está pedindo o que ele quer. A obra era grande, o desafio era grande, a vitória era grande, o propósito era grande, e agora Deus o submete a um desafio grande. Então, agora é o seguinte, eu quero que você pegue aquele boi, aquele segundo boi, não é aquele, é o segundo boi, aquele de 7 anos, aquele específico, aquele de teu pai, despedace o altar de Baal, diga comigo, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Diga comigo, mas com medo, porque o desafio era grande. Com medo, porque o desafio era grande. Ele estava correndo o risco de morte. Porque para fazer isso aqui, ele estava correndo um risco de morte tremendo. Só dar sequência na leitura, que inclusive pela manhã, quando viram tudo isso pronto, foi um tumulto gigantesco. Aí diz assim, mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com poste sagrado ao seu lado, cortado, com o segundo novilho sagrado no altar recém-construído. Amém? Amém? Olha aqui para mim agora, por favor. Então tá bom. Senhor, mas se o Senhor é comigo mesmo, me prove, Senhor, me dê uma prova que o Senhor está nesse negócio. Me dê uma prova que o Senhor é quem está me prometendo. Me dê uma prova, mostra que o Senhor é comigo. Ok, eu vou buscar minha oferta, o Senhor me aguarda aí que eu vou buscar minha oferta. Ok, foi lá, buscou sua oferta, trouxe. O fogo consumiu aquela oferta. O anjo veio, falou com ele, confirmou. Maravilhoso. Maravilhoso. Promessa. Deus recebe a oferta que ele quis dar. Deus recebe a oferta que ele quis dar. Mas agora Deus vem e pede a ele o que Deus quer para realizar a obra que ele queria e que eles necessitavam, que todo o povo necessitava. E o desafio era grande, porque o inimigo, como você leu comigo anteriormente, era gigantesco. O exército do inimigo era enorme, parecia enxame de gafanhotos. O desafio era gigantesco.
Só que significava o fim da miséria, o fim daquela pobreza, o fim de viver escondido, o fim daquela vergonha, o fim de toda aquela situação que já vinha durante 7 anos. Quando Deus pediu a ele, o Senhor disse assim, você vai pegar aquele segundo boi, aquele de 7 anos de seu pai, você vai pegar aquele de 7 anos, eu quero aquele. Você vai derrubar o altar de Baal, vai derrubar os postes sagrados de Azerá, e vai levantar um altar para mim, e vai me oferecer em oferta esse segundo boi. Era um desafio enorme. Tanto é que ele ficou apavorado. Por quê? Primeiro, ele pegar aquele segundo boi não seria uma coisa fácil para fazer. Porque era algo especial. Pode ver que Deus especificou. Derrubar o altar de Baal e os postes sagrados de Azerá, ele estava correndo o risco de ser morto. Mas tinha que fazer. Quer a mudança? Quer a vitória? Quer que eu coloque um ponto final nesses 7 anos de derrota? Então tem que fazer. Ele ficou com medo, como está escrito o texto, que é homem como nós, sujeitos às mesmas emoções que nós. Ele foi à noite, para que não ficasse tão exposto, e fez tudo como o Senhor ordenou, tudo como o Senhor orientou. E Gideão, depois em casa você lê melhor, Gideão entrou para a história como um homem, um líder extraordinário, que Deus deu a vitória contra um exército gigantesco, com apenas 300 homens. Com apenas 300 homens. Quem conhece a história sabe que era 32 mil. Deus para mostrar que, e não permitir que o homem, porque o homem tem aquela tendência assim, né? Ele está no fundo do poço. A coisa não acontece na vida dele, não dá. Aí quando ele dá um passo de fé, ele busca que Deus comece a agir e começa a desenrolar as coisas da vitória. Aí o homem tem aquela tendência de dizer assim, não, mas porque isso já ia acontecer mesmo, já estava na hora de acontecer. Não, faz tempo. Não, era para acontecer dessa maneira mesmo, faz tanto tempo que eu venho. Então o Senhor não deixou aí com o exército, mesmo sendo muito inferior, o Senhor não deixou. Quando foi para ir com aquele exército, o Senhor disse, é muitos que estão com você. É muitas pessoas que estão com você. E o Senhor foi criando os meios, mandou que Gideão fosse gritando no meio do povo, e já foi voltando um monte, o Senhor foi selecionando, foi tirando. Aí depois, no resumo de tudo, de 32 mil, ficou 300 homens só. Amém? Porque não foi com 10, não foi com 32, veio para 10, foi com 300, porque o Senhor queria mostrar que aquela era uma obra, era uma vitória que só Deus poderia dar. Amém? Aí, voltando à história, essa parte que cabe a ele é a mesma parte que cabe a nós, porque muitas vezes, quando o Senhor disse assim, ofereça, você me deu tua oferta, né? Eu esperei, recebi. O que você quis me dar, eu recebi. Agora eu quero o segundo boi. Agora eu escolho o que eu quero. Eu quero aquele boi, aquele segundo, aquele de 7 anos, eu quero aquele. E mais. Agora eu quero que você derrube o altar de Baal e derrube os postes de Azerá. O que Deus estava colocando ali? O que Deus estava colocando? Nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós queremos definições importantes, nós precisamos de vitórias grandes,
nós precisamos de definições que mude a nossa história, a nossa vida, e muitas vezes nós paramos na primeira parte. Eu clamo. Ponto. Clamor é uma parte importante. Já teve a atenção de Deus, o anjo já veio, o anjo já fez a promessa, reforçou. Aí eu quero fazer uma oferta a Deus, como ele, quero te fazer, espera aí, me aguarda aí, eu quero fazer uma oferta ao Senhor, ok? O Senhor vem, recebe, mas ainda não é a vitória. Deus começou a agir na minha vida. Agora, é o seguinte, para realmente a gente definir essa situação, eu quero que seja feito assim, eu quero. Você quer mudança, quer vitória de verdade? Quer que eu realize essa obra grande contigo? Então é o seguinte, meu filho, pega o segundo boi do seu pai, aquele de 7 anos, e você vai oferecer a mim, derruba o altar. Sabe derrubar o altar, o altar que inclusive o pai dele fazia parte? Significa, muitas vezes, a gente derrubar aquele resquício de uma fé antiga, aquele resquício de um ranço religioso que vem lá de trás, costumes religiosos que vêm lá de trás, arrancar da vida da gente de uma vez por todas, eliminar de uma vez por todas da nossa vida aquilo que ainda está ali dentro e é contrário à vontade de Deus. Amém, pessoal? Você, de repente, você não tem um altar lá na sua casa, como tem gente que tem. E tem que ser tirado. Mas muitas pessoas têm ainda altares aí dentro, tem ainda ranços religiosos aí dentro, tem ainda resquícios de uma fé praticada pelos antepassados. E isso impede o agir de Deus, como ali, para Deus dar aquela vitória, tinha que jogar por terra de uma vez por todas o altar de Baal, o altar da idolatria, o altar da carnalidade. Tinha que arrancar de uma vez por todas para que Deus estabelecesse aquela vitória, mudasse aquela situação, exaltasse. A vitória era grande, significava derrotar um inimigo gigantesco, significava voltar a viver uma vida de prosperidade, não aquela coisa de viver escondendo, corre para cá, corre para lá, esconde, acha um outro lugar para nós esconder, acha um outro lugar para esconder o plantio, olha, faz escondido aí, porque senão o que vier vai ser saqueado. Era para botar um ponto final naquilo, era para mudar aquela situação. Muitas vezes nós não entendemos, nós queremos vitórias, nós queremos definições grandes, mas o que acontece conosco? Muitas vezes, primeiro, eu dou a Deus o que eu quero dar, e aquilo que não me faça esforço nenhum e sacrifício nenhum. Ok, Deus até tem recebido, mas não é o suficiente para que Deus defina a sua vida e te coloque aonde você almeja, te dê aquela vitória tão grande que você está esperando. Deus nos submete a provas, a desafios de fé. Foi fácil para ele fazer isso aqui, será? Sim ou não? Ele ficou tão apavorado, ele ficou com medo. Ele fez na calada da noite, por quê? Porque o desafio era grande, a batalha era grande, exigia dele algo grande. Ele estava correndo riscos para fazer aquilo. Só que aquilo fez com que Deus mudasse não só a história de Gideão, pegasse um homem que se sentia pequeno, um homem que, quando ele olhava para a sua realidade, como você leu comigo no versículo 15, quando ele olhava para a sua realidade, ele via um homem de uma família pobre. Você tem uma família pobre? Um homem de uma família pobre, e ele, o menor na casa do seu pai. Um homem da menor família de Israel, e ele, o menor na casa de seu pai. Pegou o mais pobre, o menor, e fez dele o maior, fez dele grande. Amém? Só que exigiu dele atitudes de fé.
Para fazer aquela oferta do segundo boi, ele precisou de fé, e muita fé. Para derrubar o altar de Baal, ele precisou de fé, de muita fé. Para derrubar os postes sagrados, ele precisou de fé, de muita fé. É verdade ou não é? Sim ou não? E eu quero chamar a tua atenção justamente para isso. O clamor foi importante? O clamor foi importante para o início do processo. O anjo se revelou? O anjo se revelou. Falou com ele? Falou. Fez a promessa? Fez. Mas se o Senhor é comigo mesmo, então dá uma prova, como muita gente pede. Deus tem dado. Deus tem dado. Se o Senhor é comigo mesmo, dá uma prova. O Senhor tem dado. O Senhor mostrou que era com ele, o Senhor confirmou tudo. Só que até então, ele tinha feito do jeito dele, da maneira dele, deu o que ele quis dar. Agora, no vamos ver, o Senhor colocou o que Deus queria. O que Deus queria que fosse dado. O que Deus queria para definir. O que Deus queria para dar aquela vitória. Amém? E isso é importante que você entenda. Isso é importante que você entenda. Porque muitas vezes nós queremos coisas grandes, extraordinárias, mas nós estamos caminhando com uma fé muito aquém. Nós estamos caminhando com uma fé muito aquém. Orar você ora, Deus está ouvindo a tua oração, como ouviu a dele. Você já fez a sua oferta, Deus recebeu a sua oferta. Só que você quer algo muito grande, você quer que Deus te honre, que Deus defina situações grandes, que Deus te exalte, que Deus te coloque numa posição elevada. E agora, Deus está pedindo o que Ele quer. Deus está colocando a sua fé à prova. Deus está dizendo, ok, eu recebi o que você me deu, agora eu quero o segundo boi, aquele de 7 anos, eu quero que você derrube o altar de Baal, derrube o resquício da fé antepassada, derrube aquilo que eu não estou de acordo, derrube aquilo que impede que eu venha realizar esta obra grande na tua vida, construa um altar para mim. Amém? Construa um altar para mim, é lugar santo, sagrado. Porque todos nós temos que ter o altar de Deus em nós. E aí é que está. Após todo esse procedimento, após todo esse desafio de fé, após a coragem, olha, responda comigo novamente, após a coragem. Eu tive coragem para orar. Coragem para orar é um passo importante. Inclusive foi uma das coisas que fez com que o Senhor separasse Gideão, é por o anjo ficar observando ele e ver realmente que ele acreditava num Deus grande. Porque quando o anjo se revelou, ele falou assim, o que é feito daquele Deus que nós ouvimos falar? O que é feito? Eu creio naquele Deus que nós ouvimos falar, que libertou o povo de Israel. Muitas vezes a pessoa, ele acredita, ele nem acredita no Deus da Bíblia. Ele acredita a fé dele assim, é num Deus muito distante, numa coisa muito distante, que é difícil ouvir a sua oração, que Deus não tem como fazer algo maior na vida dele, aquela coisa muito vaga, muito distante. E a verdade é que nós temos que mostrar a Deus exatamente como a Bíblia nos descreve. Senhor, eu creio nesse Deus grande, nesse Deus como foi com Gideão, que pega o pequeno e faz dele grande. Eu creio nesse Deus, meu Deus, que
Pode ser impossível vencer, mas se o Senhor der uma ordem, se o Senhor abençoar, a vitória é certa, ela vai acontecer. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema, não importa o grau de dificuldade, se o Senhor me abençoar, essa vitória será minha. Não importa o quão pequeno eu sou, não importa a família que eu venho, se o Senhor me abençoar, eu vou ser grande, meu Deus. É esse o espírito que Deus quer dentro de nós. E muitas vezes a gente vai caminhando com uma fé natural, vai se misturando com os problemas, vai se misturando com as pessoas incrédulas, vai se misturando com uma série de coisas e começa a caminhar na mesma fé, no mesmo nível de fé. Quem está entendendo? Nós precisamos ser pessoas de atitudes. Pessoas de atitudes. Até no mundo, grave isso. Outro dia eu estava estudando, outro dia eu estava vendo uma pesquisa que foi feita. Não importa o cartucho que o cara tem, não importa o cartucho, no mundo, não importa o cartucho que o cara tem, não importa quantos cartuchos ele tem. Está entendendo o que eu quero dizer de cartucho ou não? Não importa quantos diplomas ele tem, não importa onde ele estudou, não importa o curso superior que ele fez, a pós-graduação que ele fez. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas? As pessoas de atitude. Não são as pessoas que têm os melhores currículos, são as pessoas de atitude. E na fé é diferente? Não. A fé é a mesma coisa. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas na fé? São as pessoas de atitude. Porque muitas vezes a gente fica só expressando a preferência da gente. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que melhorasse assim, eu gostaria de viver isso, Nós ficamos só expressando a nossa preferência e não a nossa fé. E eu achei incrível, porque no mundo é assim. No mundo é assim. Estavam fazendo uma pesquisa e chegaram à conclusão que não são as pessoas que têm os melhores currículos que são as pessoas mais bem-sucedidas. São as pessoas que têm atitudes. Entendeu ou não? Entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando que pode ter uma pessoa aqui que ele tem uma boa formação, ele tem uma pós-graduação, ele tem um doutorado, e de repente chega aqui, tem outro que só tem uma formação, não tem a pós-graduação, não tem o doutorado, não tem nada disso, mas está muito à frente. Por quê? De atitude. Às vezes, tem uma pessoa que está numa profissão, a outra está na outra profissão, a profissão é igual, a outra também é igual, só que qual a diferença? A diferença está no quê? Na atitude. Um tem mais atitude que o outro, muito mais atitude do que o outro. E na fé é a mesma coisa. Inclusive essa atitude também serve para nós. Aliás, é necessária, porque as nossas atitudes são atitudes de fé e não dispensa em momento algum a atitude humana, porque viu todos os desafios e depois ainda ele teve que ir para a guerra ainda. Entendeu ou não? E depois ele teve que ir para a guerra. Deus deu a vitória sem que ele precisasse lutar naquele momento? Deu, mas Deus fez que fosse lá enfrentar o inimigo. Deus fez com que fossem lá enfrentar o inimigo. Mas teve que ir para a guerra. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo aquela fé simplesmente, o primeiro passo de Gideão. O povo clamou, Deus ouviu. Mas por que Deus? Deus está esperando atitudes de fé. Eu estou dando a Deus o que eu quero dar. E eu ignoro o que Deus me pede. Eu dou a Deus o que eu quero dar, mas eu estou ignorando o que Deus me pede. Eu quero ser grande. Eu estou na mesma situação de Gideão. Eu sou pequeno, sou de uma família pobre, eu tenho vivido uma vida humilhada, eu tenho sido saqueado, eu tenho sido roubado. É situação difícil atrás de situação difícil, é problema atrás de problema. Eu estou cansado de perder. Eu tenho que partir para a fé. Eu tenho que chamar a atenção de Deus. Deus coloca situações, me dá oportunidade de agir a minha fé. A promessa tem vindo. Agora, eu tenho que tomar as minhas atitudes. Você tem que analisar o seguinte: nos mínimos detalhes. Tem coisas aí dentro
Tem coisas aí dentro ainda que é resquícios do altar de Baal, da velha fé. Tem coisas aí dentro ainda que é resquícios dos postes sagrados, está aí dentro ainda. Coisas dos antepassados ainda, que tem atitudes, resquícios da fé. Outras vezes, como nós temos batido tão forte, sentimentos que não era para estar mais aí dentro. Sabe a frase que eu vou dizer para você? A sua vontade de vencer, a sua determinação em vencer tem que ser maior do que qualquer sentimento, qualquer miquinha, picuinha, qualquer cansaço, qualquer rivalidadezinha, qualquer magoazinha. Sua vontade de vencer tem que ser muito maior que isso. Sabia? A sua vontade de vencer tem que ser muito maior que isso, porque você vai se tornar uma pessoa maior por dentro. Eu falava isso para você, eu falava isso acho que a semana passada. Eu falava isso a semana passada ainda, que uma pessoa diz assim, chegou para mim e falou assim, o fulano está fazendo coisa errada. Eu falei, não está não, porque eu conheço a ambição dele, a ambição espiritual, a ambição de vencer. A vontade dele vencer é maior do que a vontade de ceder à carne, assim. Os sonhos dele são grandes. E quem tem sonhos grandes não vai ceder, não vai se sujar, não vai fracassar por causa de porcaria. Entendeu ou não? Sim ou não? Quem está determinado a vencer, quem tem sonho grande, a pessoa... Desculpa, tá? Desculpa. Deixa eu falar e não fica ofendido comigo não, porque eu nem sei da sua situação, não sei o que está dentro de você. Mas quem fica preso a miquinha, coisinha, é gente da cabeça pequena. Quando a gente está com a cabeça mais evoluída, a gente tá focando lá em cima, na vitória. Eu quero vencer, eu não tenho tempo para ficar com coisinha não. Eu não tenho tempo para ficar dando ouvido à besteira. Eu não tenho tempo para ficar dando ouvido à miquinha. Eu não tenho tempo para ficar com ladainha, com discussão. Não, eu estou focado, eu tenho sonhos grandes. Eu tenho um objetivo na vida, eu quero vencer. Eu quero coisas grandes, eu quero ter experiências grandes com meu Deus. Entendeu ou não? Você coloca os teus olhos lá, você não fica com os olhos presos em coisinha. Porque isso só te rouba energia, isso só te desfoca, isso só faz com que você esteja estagnado em coisas medíocres. Amém, pessoal? E quando a gente quer vencer, faz com que a gente vença a carne também. Você sabia disso ou não? Você sabia disso ou não? Entendeu o que eu quero dizer? Não. Cada um tem uma fraqueza na carne, né? Cada um tem uma fraqueza na carne. Mas quando eu quero vencer de verdade, os meus sonhos são grandes, minha carne não fala mais alto. Não fala. A carne não fala mais alto. Porque teus olhos estão lá. Você está focado lá. Você tem sonhos. Eu quero que Deus realize coisas grandes comigo. Eu quero que Deus realize uma obra grande na minha vida. Eu quero que Deus faça de mim um Gideão. Eu posso ter nascido numa família pequena, eu posso ter nascido numa família pobre, eu posso ser o menor na casa do meu pai, mas eu quero que Deus faça de mim como fez na vida de Gideão. Eu quero que Deus me exalte, eu quero que Deus pegue o pequeno e faça grande. Eu quero viver experiências grandes com meu Deus. Amém? Eu não vou ceder minha carne não. O que é? Deus está me pedindo para fazer isso? Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? É isso? Então, eis-me aqui, Senhor. Eu quero vencer. Eu quero que o Senhor cumpra na minha vida os teus propósitos e as tuas promessas. Eu quero que o Senhor cumpra na minha vida. Então, o que o Senhor quer? O que é para fazer? Senhor, não vai ser fácil. Meu Deus, não vai ser. O desafio é grande, Senhor. O desafio, mas eu vou fazer, porque eu quero. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por favor.